Olá, tudo bem? Estamos de volta então para o nosso segundo módulo sobre o nosso treinamento sobre licitação e contratos administrativos. Falamos no nosso primeiro módulo sobre as questões gerais, os princípios que norteiam as contratações e as licitações públicas. Falamos sobre as definições também que são trazidas pela nova Lei 14.133. E um ponto bem importante da gente abordar, considerando que a gente está falando da Lei 14.133, é que ela, na verdade, veio numa consolidação daquilo que já na prática, na jurisprudência da área, já vinha sendo orientado, em especial pelos órgãos de controle externo, que são os tribunais de contas. Então, muitas vezes, a gente, quando trabalha já dentro da licitação, dentro da administração pública, muitas vezes a gente vai olhar e falar, mas o que tem de novo nessa legislação? Uma vez que tudo isso já era aplicado, em especial para quem está dentro do Estado de São Paulo. Considerando que o TCESP, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é bastante avançado, sendo até uma referência nacional em relação aos seus posicionamentos. Então ele sempre faz ali a edição de súmulas, de orientações, de resoluções, de instruções normativas. Tem muitos treinamentos, inclusive, direcionados. Eles têm a escola de contas públicas. Ele está sempre ali movimentando e trabalhando muito com sua estrutura administrativa e hoje cada vez mais a título de prevenção, certo? Então, muitas vezes, a gente, quando daí está atuando na área, a gente vai se deparar com condições aqui da 14.133 que na prática a gente já vivenciava. Mas ainda assim, a gente não pode deixar de ver esses benefícios, porque uma vez sendo agora legislação trazida por uma lei que é federal e que traz as normas gerais sobre licitação, o que acontece? Acabou a discussão. Porque, claro, isso abria, uma vez que vinham sempre daí de orientações, de jurisprudência, abria sempre ali uma possibilidade para debate, em especial na esfera judicial. Porque às vezes o Tribunal de Contas da União tinha um entendimento diferente, o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça. Então, isso trazia uma insegurança jurídica muitas vezes, porque cada vertente, às vezes, seguia uma linha de entendimento. Uma vez agora pacificado através dos entendimentos expressos na 14.133. Muito se fala que ela não foi tão feliz assim, porque ela ainda trouxe, muitas vezes, perdeu a oportunidade de sanar muitas dessas dúvidas e questionamentos, mas já houve avanços, tá? Feitas essas considerações, então, o que a gente vai abordar agora nesse momento? Em relação às modalidades, então, que foram trazidas pela 14.133, certo? E aí, o que acontece? A gente já sabe, conforme a gente até falou no módulo 1, que tomada de preços e convite foram modalidades excluídas. O convite já era, a gente até fala, a 8666 traz a modalidade convite, ela ainda existe, ainda pode ser aplicada, considerando esse período em que a gente está. Porém, ele era uma modalidade cada vez mais em desuso. Por quê? Ainda que expresso dentro da legislação, havia e há ainda um grande olho torto, vamos dizer assim, dos órgãos de controle externo quanto à sua utilização. E aí hoje, com o aumento dos valores de dispensa em razão do valor, a tendência é o quê? Que tudo aquilo que muitas vezes se encaixasse numa modalidade de convite seja absorvido pelo regime de dispensa em razão do valor, certo? E cada vez mais, assim como já vinha acontecendo, se utiliza a modalidade de pregão, que agora veio já numa lei só. Então, a gente não tem mais leis diferentes para a modalidade de pregão e para as outras modalidades licitatórias. Veio tudo para 14.133. Então, aí, modalidade que veio trazida foi a concorrência pública. Lembrando daí que o importante que nós conversamos até isso também no módulo 1, todas as vezes em que eu estiver falando ali da parte da concorrência, do pregão, a gente vai estar sempre falando na inversão de fases.
que veio lá trazida pela 10.520 e foi ali, né, consolidada agora na 14.133. Então, quando a gente falar agora mesmo de uma concorrência pública, a gente vai estar tratando essa concorrência pública dentro de um sistema de inversão de fases. Ou seja, primeiro se analisa a proposta para depois se analisar as condições de habilitação. E como eu já disse aos senhores, isso facilita e otimiza muito a dinâmica, a rotina e dinâmica administrativa. Porque o que acontecia em especial nas concorrências públicas, que demandam, são direcionadas a serviços especiais e muitas vezes, em grande parte das vezes da rotina administrativa, vai ser aplicada em casos de obras públicas ou serviços de engenharia. Então são licitações mais vultuosas, mais complexas. Consequentemente, o que acontece? Valores mais altos. E aí há um interesse maior também do mercado em relação a essa participação. E isso faz com que muitas vezes, numa concorrência pública, você tenha 20, 25, 30 vezes licitantes interessados, a depender do objeto. E antes, como eu já até relatei aos senhores, eu já vivenciei como presidente de comissão de licitação, que hoje é a comissão de contratação, pela 14.133, eu já vivenciei concorrências públicas em que a gente tinha ali na fase de habilitação, né, participantes, 25 participantes. Isso fez com que a comissão de licitação tivesse que abrir e verificar a habilitação de 25 empresas. E sendo uma concorrência pública, por aí a gente já sabe aquele calhamaço de documentos que devem ser analisados, incluindo ali, em especial, a análise da qualificação econômico-financeira, que demanda muito tempo. A parte da qualificação técnica, que também demanda tempo. E aí, muitas vezes, você abria lá das 25 e depois ia fazer ali, habilitava, inabilitava, e aí ia abrir prazo para recurso, para depois se abrir a proposta. Com a inversão de fases, otimiza muito, porque eu só vou abrir os envelopes de habilitação da empresa primeira ali classificada, e assim seguinte, né, de forma sequente. Então, isso otimiza muito essa rotina. Certo? Então, quando a gente falar agora de concorrência pública, a gente vai estar falando dela dentro de um sistema de inversão de fases, que é a proposta, a inovação trazida pela nova lei de licitações, certo? E a concorrência pública, então, como eu mencionei, ela se destina a essas contratações diferenciadas, tudo aquilo que pela própria definição trazida pela lei não se qualifica dentro de um serviço considerado comum. Então, tudo aquilo que requer mais elaboração, que requer um projeto técnico, que requer uma análise e um estudo, será objeto de uma concorrência e não de um pregão, certo? E obras e serviços ali especiais também de engenharia vão cair dentro de um regime de uma concorrência. E a concorrência, dentro dos critérios ali de julgamento, de análise, ela vai ter como possibilidade o menor preço, menor técnica ou conteúdo artístico, que pode ser também, técnica em preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Muitas vezes, o que acontece aqui nesse maior retorno econômico? Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem ali aberto uma concorrência pública para uma parte ali de concessão. Vamos lembrar dos casos, por exemplo, de serviço que faz a parte de estacionamento dentro do município, né, do estacionamento pago, da zona azul. A gente lança a mão do quê? De uma concorrência pública. E aí, muitas vezes, a gente vai ter sob análise ali a questão do maior retorno econômico. Abre-se também, muitas vezes, uma concorrência pública, até mesmo relacionado a quê? A parte de administração de folha de pagamento. E aí vai verificar também qual que seria o maior retorno econômico em relação a qual banco que pagaria mais pela sua folha. É lógico que hoje a gente já sabe que com a questão da portabilidade das contas, o que lá atrás a gente vivenciava de licitações milionárias com relação a pagamento, né, pelos bancos das folhas de pagamento, né, para terem esse contrato das folhas de pagamento e com isso eles aumentarem sua cartela de clientes
e, consequentemente, sua cartela de serviços com funcionários públicos, que tem ali, né, o pagamento garantido, o que aconteceu com a portabilidade? Isso fez com que o servidor seja obrigado a manter a sua conta junto àquela instituição financeira. Consequentemente, em contrapartida, também houve ali uma grande diminuição desse valor de oferta em relação às instituições financeiras nas propostas junto à administração pública. Tá? Então, hoje até muito se trabalha com um pregão, na verdade, relacionado ao quê? A uma maior oferta pela folha de pagamento, mas também pode se utilizar ali, caso seja essa opção da administração, também uma modalidade de concorrência. Isso também pode ser utilizado a se justificar, de repente, mecanismos que podem ser utilizados em relação a uma especialidade, alguma questão especial relacionada a todo esse funcionamento da administração da folha. Dei o exemplo, como eu falei, também de questões relacionadas aí de contratação de uma empresa para terceirização da Zona Azul dentro do município. Aí maior desconto também também isso pode ser aplicado. Isso acontece muito na questão das concessões, que aí vai entrar no regime de concorrência e vai se aplicar essa questão muitas vezes do maior desconto, tá? Mantém-se a questão da modalidade concurso, certo? Como uma modalidade de licitação para avaliação, para escolha de um trabalho, né? Então a gente usa muito essa questão de concurso para seleção o quê? De uma obra artística. Então vai ter lá aquele concurso pela Secretaria de Cultura para lá algo que eles trabalhem, uma semana que eles façam de arte. Então vamos imaginar, né? Nesse ano se comemora o centenário lá da Semana de Arte Moderna de 1922. E aí lá a Secretaria de Cultura daquele município quer fazer uma celebração com relação à semana de 22. E aí, para isso, ela promove dentro da cidade uma premiação. E aí, na qual, o que acontece? A obra escolhida vai receber um prêmio. Isso acontece através do quê? De um concurso, certo? Então, é esse tipo de concurso que vai ser trazido aqui pela modalidade de licitação. Lembrando que não é o concurso público aqui que é tratado como modalidade. É esse tipo de concurso, que na prática não é tanto a rotina da administração, mas em especial nesses casos relacionados à cultura, isso muito se utiliza. Se utiliza-se muito isso também, esses concursos, então, por exemplo, em locais que trabalham com o carnaval. Então tem lá as marchinhas, né, que vão lá rodar dentro do município. E aí faz-se um concurso e aquela marchinha que for eleita, tem lá todo um júri e tudo mais, e aí ela vai receber um prêmio. Como que isso é feito também? Através de uma modalidade de concurso. Então abre-se lá, lança-se um edital para serem cumpridos todos aqueles requisitos, quem quiser participar, aí ele participa, apresenta a sua obra, no caso aí uma canção, certo? O que for escolhido vai receber uma premiação, né? Um prêmio ou então uma remuneração. Às vezes isso não vem através ali, olha, de dinheiro mesmo, de pecúnia. Vem com o reconhecimento daquela obra. Então aquela obra ela vai ficar exposta num museu, que é de grande renome, que para o artista isso traz um grande valor, agrega em valor dele. Então, essa retribuição em relação a ter sido selecionado através de um concurso também pode ser através da concessão de um prêmio que não necessariamente precisa ser remuneratório, tá bem? Outra modalidade mantida pela 14.133 é a questão do leilão. Então foi mantida essa modalidade. Dentro da administração pública, muito se utiliza o leilão para o quê? Descarte dos bens declarados inservíveis. Então aí vem, né, aquela que é até necessário, que isso é muito alvo do quê? De auditoria do Tribunal de Contas. Porque quando ele vai olhar todo o patrimônio, ele vai verificar toda essa questão mesmo das condições dos bens. E aqueles bens que estão sem utilização pela administração, declarado inservíveis, eles têm que ser objeto de leilão para sua venda, né? É uma das formas de se descartar esse bem, até porque isso traz o quê? Arrecadação para o município, arrecadação para a entidade administrativa, para o órgão público. Então, por isso que muito
se orienta de se fazer leilão para bens inservíveis. É claro que existe a possibilidade de doação. Você vai doar isso para uma entidade, para um terceiro setor. Isso muito também acontece na rotina administrativa. Mas prioriza-se, em grande parte das vezes, fazer-se um leilão. E aí muitas vezes acontece. Lá faz um levantamento, por exemplo, de máquinas da parte de TI. Certo? Verifica-se lá, houve uma troca de todos os equipamentos e sobraram muitas CPUs, monitores, que ali já são declarados como inservíveis pela administração. Mas isso, para quem trabalha dentro da área, muitas vezes tem uma grande utilidade. Então faz-se um leilão. Faz-se um leilão também do quê? De toda a parte ali, muitas vezes, da frota. Ainda que a gente saiba que cada vez mais tenha sido utilizada o quê? A terceirização da frota, terceirização dessa parte mesmo dos equipamentos de informática. Isso até faz com que, sempre justificado, com também a diminuição do custo, tanto de manutenção, quanto depois nessa parte toda, porque ainda que eu reverta, né, com pecúnia, com dinheiro para a administração pública através de um leilão, ele tem um custo. Custo da publicação do leilão, um custo relacionado a quê? Eu ter um leiloeiro, todos os custos que envolvem um processo administrativo. Então, cada vez mais também se utiliza essa parte da terceirização, que na maioria das vezes é contratada através de uma modalidade licitatória, seja uma concorrência ou seja um pregão, tá? Na maioria das vezes um pregão. Então, o leilão ele foi mantido como uma modalidade dentro da nova lei de licitação. E aí veio aqui o pregão, que também não é nenhuma novidade, a única novidade é que agora ele vem dentro de uma lei só. Não é mais uma lei separada, assim como acontecia e acontece ainda com a 10.520. Então, o pregão foi integrado agora à nova lei de licitações. E a gente sabe que o pregão se destina àquela aquisição de bens e serviços considerados comuns. Lá também, aqui na nova lei, trouxe-se a definição do que é considerado um bem e serviço comum, que também, por sua vez, já era algo bastante consolidado dentro da jurisprudência. Então, o que se considera bens e serviços comuns? Tudo aquilo que não necessite de uma grande elaboração para a sua definição. Precisei de um projeto, precisei de um estudo, precisei de um grande levantamento, muitas vezes isso não vai entrar dentro do quê? De um serviço ou de um bem comum. Agora, tudo aquilo, quando a gente está falando de bem, que é aquilo de prateleira, que eu consigo especificar com determinações padrões, isso faz com que seja um bem comum. Um serviço é a mesma coisa. Se tem um catálogo sobre aqueles serviços, e hoje o BEC, né, todas essas plataformas que possibilitam que a administração utilize para a realização, em especial dos seus pregões eletrônicos, elas trazem catálogos. E a própria lei traz a questão, né, do Portal Nacional de Compras Públicas, que vai trazer esse catálogo. Então, aí você vai utilizar esse catálogo, uma vez sendo catalogado, isso já é o quê? Uma indicação de que é um bem e um serviço comum, ok? Diálogo competitivo, aí sim veio a nova modalidade. Então, qual é a novidade trazida pela nova lei de licitação em relação a uma modalidade? O diálogo competitivo. E aqui vai caber uma observação e a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Pelo seguinte, o diálogo competitivo, e até foi muito interessante em 2021, quando da publicação dessa nova lei, e aí todo mundo já querendo, né, em especial os órgãos federais, que tem uma estrutura administrativa muito mais elaborada do que os municípios. E aí eles já tinham lá todos os treinamentos, já estavam lá em treinamentos desde 2020 com relação à aplicação, né, quando se saísse a nova lei. Então eles já estavam estudando o projeto, o jurídico já estava ali todo sintonizado e antenado quanto às modificações. A nova lei veio, muita gente um mês depois já estava aplicando a nova lei. Certo? E aí o que aconteceu? Vimos também muitos casos que viraram até piada entre a gente que trabalha com essa área, né, os administrativistas, pessoas que trabalham dentro das licitações e contratações públicas, que chegaram a abrir modalidade licitatória de diálogo competitivo para aquisição de café, para aquisição de copo plástico.
Então vamos falar agora um pouco mais sobre o que seria então essa modalidade de diálogo competitivo. A gente sabe, quem está dentro da administração pública, e como eu já falei para os senhores, eu tive 7 anos da minha vida dentro da administração pública, respirando aquilo manhã, tarde, muitas vezes noite. Porque trabalhando muitas vezes em estruturas administrativas pequenas, em que até muitas vezes, digo aos senhores, aquele princípio lá da segregação das funções, muitas vezes ele não era devidamente respeitado, considerando que você tinha que exercer e desempenhar muitas funções ali dentro da rotina administrativa, certo? E aí o que a gente sabe quando a gente está dentro da administração pública? Qual que é a maior dificuldade? Nós não temos pessoal especializado, com raras exceções, mas a gente não tem equipe especializada sobre, por exemplo, pneu, sobre manutenção de frota. Quanto mais técnica há em relação, mesmo que seja a uma compra de um bem ou uma prestação de um serviço, quanto mais elaborado seja, o que acontece? Mais difícil fica no momento da descrição. E o que muitas vezes a gente também que trabalha dentro, quando trabalha ou trabalhou dentro da administração, o que a gente sabe? Que a gente precisa sim recorrer ou aos catálogos e também em conversas com fornecedores. Isso eu estou falando dentro de uma forma transparente, tá? Por quê? Quem trabalha, como eu falei, já a licitação há algum tempo, vai saber do que eu estou falando, dessa dor que existe. Comprar pneu, peças para veículos. Gente, isso é uma sofrência dentro da administração. Porque o que acontece? Muitas vezes vem lá aquela descrição, né? Pneu grande. Eu já me deparei com isso, tá? Pneu grande, pneu pequeno, pneu para caminhão. Tá. Qual o raio, né, da roda? Qual o tipo de pneu? Tem tantas questões que envolvem a compra de um pneu. Muitas. Então, aí vem lá aquela especificação sem um detalhamento. Peças, aí vem lá aquela especificação só. Não fala o motor do veículo, não fala para qual veículo que é. E aí? Como que aí aquele fornecedor vai cotar? E, gente, isso a gente vê e ainda bastante por esse Brasil. Certo? Como eu falei, quando a gente olha, se a gente for entrar lá, né, no Comprasnet e muitas vezes se deparar com realidades mais avançadas em estrutura, a gente vai ver ali um mundo bonito, né, catalogado das licitações. Mas um dia a dia de uma estrutura administrativa mais enxuta, dentro dos municípios em especial, a gente vai se deparar ainda com muita dificuldade nessa parte da catalogação dos produtos e dos serviços, certo? Então, por esse motivo que vem o diálogo competitivo, certo? Para trazer o quê? Transparência a essa troca com os fornecedores. Então, qual é o objetivo do diálogo competitivo? Eu sentar previamente com os fornecedores, de forma individualizada. Tem várias condições, tá? Que envolvem o diálogo competitivo. E depois, mais para frente, no terceiro módulo, nós iremos abordar todas essas condições. E aí, o que acontece? Você vai precisar filmar, você vai precisar registrar em ata, tem várias nuances ali que envolvem a devida transparência desse contato direto com o fornecedor. Mas ali, qual é o objetivo? De você ouvir o fornecedor e ele apresentar a proposta dele técnica. Essa é a oportunidade da administração fazer o quê? Elaborar o seu projeto com o auxílio do particular e de forma transparente. Então, o objetivo do diálogo competitivo é isso. Então, vai se fazer o quê? Critérios objetivos previamente estabelecidos, do que a administração quer que seja ali debatido. É bem objetivo, é como uma entrevista mesmo, vamos dizer assim, de emprego, tá? Não pode haver subjetividade. Então,
a função ali é que o fornecedor apresente um projeto, haja um debate ali entre a administração e esse fornecedor quanto à forma de aplicação, certo? E aí, desses fornecedores que tiveram essas conversas, depois disso, então, haverá a seleção da proposta apresentada por eles. Mas as conversas são individuais dentro de um diálogo competitivo e são prévias, então não há um lançamento ali de um edital com um termo de referência já especificado em relação ao objeto. Ele vai trazer o objeto de forma ampla e a elaboração desse projeto que deve ser apresentada pelo fornecedor, diante dos critérios de análise que serão previamente também estabelecidos pela administração, certo? Então, esse é o intuito do diálogo competitivo, que daí o que vai acontecer? Os licitantes, ele vai ser um licitante, certo? Ele vai apresentar essa proposta final depois que encerra a fase de diálogo, certo? Então, você, na verdade, quando você fala de um diálogo competitivo, você tem aqui dentro de um sistema de inversão de fases, uma fase prévia, uma fase que antecede a apresentação das propostas. Então, é como se a gente estivesse falando assim, né? Então, qual é o primeiro passo ali na formalização da fase externa, né? O início também ali já das negociações e avanços em relação aos licitantes quando a gente está na fase externa da licitação. Qual é o primeiro agora com a inversão de fase? Numa sessão pública de licitação. A gente teria o quê? A apresentação da proposta, certo? E aí depois a gente teria a fase de habilitação. Com o diálogo competitivo, a gente tem essa fase anterior, tá? Que é a fase do quê? Do diálogo para a elaboração de um projeto. E aí depois vão vir essas propostas, tá? Então, o intuito do diálogo competitivo é se estabelecer ali quais serão os critérios para desenvolvimento de uma prestação de serviço ou mesmo para aquisição de um bem, tá? Ou de bens. Mas como eu falei, isso não dá, gente, como eu disse já, para comprar copo descartável para aquisição de café. O diálogo competitivo vai ser sobre o quê? Sobre algo que é catalogado. Não cabe, não é pertinente. Ele é algo que realmente iria requerer um estudo, certo? Então, por exemplo, você quer contratar uma empresa que vai fazer todo um mapeamento da sua área, né, de perímetro, tudo dentro do município, ela vai fazer um estudo ali sobre toda a área, vai ter drone, vai ter isso. O que é melhor utilizar hoje em dia? Como que eu vou fazer? Eu vou pôr um QR Code para cada munícipe, eu vou fazer a utilização de drone, eu vou notificar esses munícipes de qual forma, como que eu vou fazer a divulgação. Percebam que é um projeto muito mais elaborado com relação à parte de zoneamento todo urbano. E isso, muitas vezes, a administração não tem corpo técnico para a elaboração desse projeto. E isso não é desqualificar quem trabalha dentro da administração. Porque o que acontece? Ele passou num concurso público para engenheiro, por exemplo. Ele trabalha lá na Secretaria de Desenvolvimento, na secretaria lá relacionada a obras. E aí? Ele só trabalha muitas vezes com projetos de engenharia, com serviços comuns. Ele não teve essa especialidade. Ele não se aprimorou nessa área. Isso não é uma culpa dele. É em razão mesmo do quê? Da rotina e da demanda administrativa. Porque isso não é usual. E aí, quando vem algo diferenciado, a administração pública trava. Porque ela não tem quem especifique. Certo? E como eu falei, às vezes isso se relaciona até com relação a bens considerados comuns. Hoje, como eu falei, já tivemos grandes avanços com a catalogação. Então, a gente usa ali bancos eletrônicos de contratação que já trazem catálogos pré-estabelecidos, que hoje os próprios sistemas que são aplicados para a gestão da administração pública, que são utilizados pela administração, o próprio software também traz um catálogo. Então, a gente já teve muitos avanços em relação a isso. Mas
ainda assim a gente tem uma dificuldade de pessoal, de corpo técnico para uma elaboração dessa especificação. Então aí sim se encaixa a questão da elaboração de um projeto através de um diálogo competitivo. Tá? Então ele vai se aplicar o quê? A contratação de obras, serviços e compras, em que a administração vai realizar diálogos, leia-se aqui, ó, critérios objetivos. Então, como eu falei, é como uma entrevista. O que eu vou perguntar para a empresa A é o mesmo que eu vou perguntar para B, para C, para D e para todos aqueles que vierem participar do meu diálogo. Eu vou fazer a devida publicação, eu vou abrir, eu vou publicar essa licitação aberta para um diálogo competitivo, certo? E aí, como eu falei, essa conversa, ela antecede a apresentação das propostas, tá? Então, aqui eu até apaguei, vou escrever novamente, para deixar claro o quê? Que ela antecede, tá, a apresentação das propostas. Então, essa é a ideia do diálogo competitivo. Possibilitar elaboração de projetos, possibilitar a elaboração de algo que a administração pública não pode fazer sozinha. E aí se abre esse diálogo com todas essas condições de transparência, ok? Então, o objetivo ali foi trazer mais transparência do que a gente já sabe que muitas vezes, usualmente já ocorre, que a administração precisava recorrer ao particular para orientá-lo. O que a lei fez foi trazer transparência a esses diálogos, de forma que a isso possibilitasse e possibilite agora que faça-se com mais segurança e aplicando os critérios de impessoalidade, de moralidade, da transparência e da eficiência, certo? Então, essa é uma nova modalidade que ainda não existia na legislação e veio trazida pela 14.133. Existe também a questão aí do credenciamento, que muito se abre hoje, em especial para a contratação de profissionais. Então, se abre lá um credenciamento, tá, para prestação de serviços. Isso ocorre bastante nas secretarias de assistência social. Então, muitas vezes, o que eles fazem? Eles abrem cadastro lá para a realização, por exemplo, de oficinas, porque eles têm lá os CREAs, né? Existem todos aquele amparo social que é realizado, em que eles precisam de aplicação de oficinas, de monitores. É muito comum a aplicação do credenciamento para esses casos, certo? A gente verifica dentro da rotina administrativa bastante editais lá de credenciamento. E aí muitas vezes é o quê? Aqui se permite o quê? A participação, é muito mais comum a participação de pessoa física do que pessoa jurídica, certo? Então esse é o credenciamento. Então há uma publicação, também isso também entra dentro de um critério de licitação. Isso também precisa ser dada a devida publicidade. Isso também precisa entrar lá no portal da prefeitura, da Câmara Municipal, certo? Também precisa obedecer todos os princípios norteadores das contratações públicas, tá? Então, essa seleção, né, desse credenciamento, ele também deve obedecer o quê? Critérios objetivos para a seleção. Onde que são publicados esses critérios objetivos para credenciamento dos interessados? No edital. Então, é lançado o edital, certo? Então, por isso, é uma modalidade licitatória. Pré-qualificação. Pré-qualificação entra dentro do quê? De um procedimento seletivo prévio à licitação. Então, também aqui vai ter uma convocação para que se pré-qualifique todos os interessados, certo? E aí, isso entra também aqui relacionado a esse momento. Então, você faz uma convocação de pessoas interessadas. Então, isso também entra aqui dentro da nova lei como um atributo do setor de licitação, também fazer essa pré-qualificação. Outra questão que entra aqui também é a questão do sistema de registro de preços. Então, lembrando que o sistema de registro de preços, ele não é uma modalidade, tá, de licitação. Ele não entra como uma modalidade licitatória. O registro de preço ele vai ser aplicado ou dentro de uma concorrência ou dentro de um pregão, mas ele é uma forma através da qual
a administração pública vai formalizar a contratação, certo? Registrando os preços. E aí, o que a lei trouxe? Esse conjunto de procedimentos relacionados a esse sistema de registro de preços. Né? Então, tem que ter todo um cuidado em relação se vai se utilizar o pregão, se vai se utilizar a concorrência pública. Existe todo um cuidado relacionado a procedimentos que devem ser tomados nessa fase toda, que também envolve o quê? Uma licitação com a finalidade de criar o seu registro de preços, tá? Aí vem aqui outra parte que é o quê? Como consequência de um sistema de registro de preços, o que vem? A ata de registro de preços. E aí, cabe aqui também, eu não estou falando de modalidade licitatória, certo? Aqui eu estou falando do quê? De um resultado. Então, a gente sabe que quando a gente starta uma concorrência pública ou um pregão, o que vai acontecer? Eu posso ter como resultado de um ou de outro um contrato administrativo ou uma ata de registro de preços, certo? E a nova lei, ela trouxe o quê? Que essa ata de registro de preços, ela é um documento que vinculativo e obrigacional, tá? Então a ata, ela vincula. Uma vez que há uma ata em vigência, o administrador deve utilizá-la. E para não utilizá-la, caberá ao administrador as devidas justificativas. Então, some muito aquele papel de que a ata não vincula, de que eu não sou obrigado a comprar pela ata, porque ainda existia muito esse debate, né? Tenho ou não tenho? Eu não, tá só a ata lá e engavetava, ficava uma ata linda e maravilhosa guardada dentro da gaveta. A lei trouxe o que agora? Que ela vincula, que ela gera obrigação. Então, uma vez que eu queira utilizar, né, eu queira comprar aquele bem ou contratar aquele serviço que foi registrado em ata, eu preciso utilizar daquela ata. Eu não posso daí não utilizá-la. Somente, como eu disse, em casos em que justificadamente se comprove que aquele preço ficou em desuso, que aquele preço passou a ser desinteressante para a administração. Então, a ata é um documento que vincula. O sistema de registro de preços, ele não obriga que a administração contrate com aquele detentor da ata. Mas se a administração, por sua vez, quer comprar algum bem ou realizar a prestação de um serviço que está registrado através de um sistema de registro de preço, através de uma ata, aí sim aquilo se torna vinculativo, tá? Vai precisar contratar com aquele licitante detentor da ata, ok? Claro esse ponto? Então, é bom a gente lembrar, porque isso acontece muito também, esse equívoco de nomenclatura. Ah, isso aqui não é licitação. Algum de vocês, certamente dos senhores, já devem ter ouvido isso. Isso não é licitação, isso é registro de preço. Eu já ouvi muito isso. Eu sempre falava, é uma licitação. O sistema de registro de preço, ele tem uma finalidade diferente do contrato. Mas o procedimento é licitatório também. Eu não posso dizer que eu não fiz uma licitação, até porque eu vou ter que usar uma das modalidades. Eu vou ter que usar uma concorrência e eu vou ter que usar um pregão, certo? Então, o que é muito importante? A gente entender que sistema de registro de preços é, sim, uma licitação. Obedece, sim, a todos os critérios. E a ata é um resultado da aplicação desse sistema de registro de preços dentro de uma modalidade licitatória. Então, o resultado daquela modalidade licitatória não vai ser gerar um contrato administrativo, vai ser gerar uma ata de registro de preços, que, uma vez gerada, vincula a administração. Vincula em que sentido? Se a administração quer comprar aquilo, ela tem que comprar derivando daquela ata. Ok? Certos em relação a isso? Então vamos aqui avançar. Aí qual é a diferença também que veio em relação à nova lei
diferente do que se trazia em nomenclatura na 8666. Comissão de contratação. E qual outra diferença também? Que antes era o quê? A comissão de licitação, certo? E aí o que acontece quando fala da comissão de contratação também? Qual é o outro diferencial que veio pela nova lei de licitação? Trazendo que esses funcionários, né, esses servidores que vão pertencer à comissão de contratação sejam o quê? Efetivos, pertençam ao quadro de efetivos da administração. E isso, o que acontece? Olha cá, ó, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, certo? Então, essa é a orientação trazida pela lei. Tem havido um grande debate também relacionado a isso. Por quê? Em especial nas pequenas unidades administrativas, ainda o que acontece? Nem sempre todo o corpo da administração é de efetivos. Muitas vezes ainda se utiliza do quê? De comissionados dentro da estrutura administrativa, em especial nesses setores mais estratégicos, como de licitação e compras, certo? E aí o que vem trazendo a nova lei? A necessidade de que pertença ao quadro permanente, então que seja efetivo. Então, sendo uma vez uma exigência legal, cada vez mais a administração, as administrações, né, públicas precisarão se adequar, precisarão equipar o seu efetivo, e não à toa a gente está fazendo esse treinamento. Não à toa os senhores estão sendo capacitados porque a administração precisa capacitar o seu corpo, precisa capacitar o seu quadro de efetivos em relação à aplicação dessa nova lei, porque ela dá ênfase ao quadro permanente. E qual que é a grande dificuldade? Considerando que eu vou criar uma comissão que ela tem um mandato, que ela tem um tempo de atuação, fica muito ruim também o quê? Que uma vez que eu coloco isso dentro de um corpo que não é efetivo, isso muitas vezes frustra toda uma parte de planejamento. Por quê? O que acontece a cada 4 anos? Eleições. Troca de mandato. Troca de mandato, na grande maioria das vezes, o que acarreta? Uma troca dos gestores. Troca dos gestores e, consequentemente, né, dos agentes públicos ali e, consequentemente, de uma grande parte daquelas ocupações, né, dos cargos em comissão. E aí o que acontece? Imagina a gente está lá naquele último ano de mandato. Nesse momento a gente está o quê? No último ano de mandato da esfera federal e estadual, não das municipais. Então, nessas trocas de gestão, como eu falei, envolve o quê? Toda uma equipe administrativa diferenciada. E aí, uma vez que eu tenho dentro de um setor estratégico, que é o setor de licitação e compras públicas, que eu tenho ali uma equipe que não pertence ao quadro permanente, uma vez que há essa troca, que são pessoas-chave dentro da administração, eu inicio muitas vezes do zero todo o meu planejamento, toda a minha logística, todo o funcionamento em relação aos meus contratos administrativos. Então, isso fere muito a questão do princípio da eficiência administrativa, certo? Então, pensando nisso até que a nova lei trouxe que a comissão de contratação precisa ser constituída de membros efetivos, tá? Que pertençam ao quadro permanente da administração, correto? Então, essa é uma diferença que veio trazida pela nova lei de licitações, ou a NLL, que muito se utilizou também essa sigla para trazer a questão da nova lei, tá? Então, atentem-se a isso, certo? Que cada vez mais, e já agora que vem de forma expressa na lei, digo aos senhores, o que vai acontecer nas auditorias? Isso já era muito questionado pelos auditores. Havia um questionamento. Agora, eles têm um respaldo legal. E aí, dentro do princípio da legalidade, cabe à administração fazer o quê?
aquilo que está expresso em lei. E se está expresso em lei, o que o administrador tem que fazer? Cumprir. Tá? Então, por isso, todo esse cuidado também na capacitação e treinamento dos servidores. Correto? E aí, agora, a gente vai tratar, então, de quais são os objetivos de um processo licitatório. Lembrando aos senhores que o que acontece, gente? Quando a gente fala de um processo licitatório, a gente está falando de um processo administrativo, certo? E se a gente está falando de processo, a gente sempre vai tratar ele, ficou bem torto aqui, torta a minha linha, mas assim, a gente sempre vai tratá-lo dentro de uma sequência de acontecimentos. Então, ele vai ter aqui início, né? E ele vai ter um fim. No caso das licitações públicas, o que acontece aqui no fim? Então, do fim vai derivar um contrato ou uma ata, né? De RP, tá? De registro de preços. Esse é o final do meu processo licitatório. Mas nesse meio aqui, eu tenho uma série de etapas que precisam ser seguidas. E para falar, antes de falar sobre todas essas etapas, a gente precisa falar o quê? Sobre o que esse processo objetiva. Quais são lá, lembra que nós falamos de todos os princípios e por isso a gente sempre começa com eles? Quais são os grandes norteadores? Primeiro, os que estão expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal, dentro daquele mnemônico que nós já tratamos, do legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então, esses são os grandes nortes, que daí vem um desdobramento para outros princípios, como hoje muito falado e exigido da segregação das funções, certo? Que entra dentro de um critério até de eficiência da administração pública, certo? Então, um processo licitatório, que é esse aqui que vai seguir várias nuances, que vai seguir várias etapas e vários procedimentos, o que ele objetiva? Assegurar, então, sempre o quê? A seleção da proposta mais vantajosa para a administração, certo? E aí, quando a gente fala esse mais vantajoso, a proposta mais vantajosa, a gente precisa analisar aqueles critérios do quê? Do custo-benefício. Então, não é só uma questão de valor, certo? A gente precisa analisar o quê? Lembrando que é dinheiro público, certo? Então, eu não posso também comprar sempre pelo menor valor algo que não me sirva. Algo que vai trazer um mau gasto, uma má aplicação do dinheiro público. Assim como tantas vezes, lamentavelmente, a gente ainda vê quando estoura, né, nos noticiários, aqueles bens comprados que não têm uma duração razoável, totalmente descumprindo normas técnicas. Então, essa não é uma proposta mais vantajosa. Falar em uma proposta mais vantajosa dentro da administração pública, a gente precisa lembrar de um princípio do interesse público. A gente precisa lembrar de um princípio de eficiência dos atos da administração, que é sempre atender o quê? O bem público, o interesse coletivo. Esse é o objetivo. Então, assegurar essa seleção dessa proposta mais vantajosa é assegurar o quê? A aplicação da eficiência da minha contratação, certo? Que ela seja eficaz e eficiente. Assegurar também o quê? Qual o outro objetivo? Tratamento isonômico. E isso é a aplicação do quê? Da impessoalidade. De um princípio da impessoalidade. Uma vez que eu vou tratar todos de forma igual, eu trato a aplicação desse princípio constitucional. Então, esse é um dos objetivos do processo licitatório. Eu só posso fugir dele mediante justificativa. Então, por exemplo, se eu vou fazer ali uma inexigibilidade, porque eu quero contratar um determinado artista, ou porque eu quero contratar um determinado serviço técnico especializado. Aí justifica eu trazer um tratamento diferenciado.
mesmo assim dentro de critérios objetivos, para atendimento do interesse público, que sempre vai ser o grande vetor das contratações, tá? Então, tratamento objetivo, tratamento isonômico, aplicação de qual princípio? Da impessoalidade. Outra questão aqui, ó, evitar contratações com sobrepreço. Isso muito se alinha com o quê? Um princípio da moralidade também administrativa, certo? Então, sobrepreço, preço também manifestamente inexequível, que gera o quê? Uma má prestação do serviço. Então, percebam, quando a gente fala, por isso que eu falei que a proposta mais vantajosa não necessariamente é a proposta com menor preço. Proposta mais vantajosa significa uma análise através de critérios objetivos do melhor custo-benefício para a administração. Tá? Então, isso sim é a seleção da proposta mais vantajosa. Porque se eu não seleciono a proposta mais vantajosa, automaticamente eu posso gerar o quê? Um sobrepreço. Ou eu posso também ter o outro, né? Uma bipolaridade. Às vezes eu tenho um sobrepreço ou às vezes eu tenho propostas totalmente inexequíveis. E aí isso faz com que, como eu falei, com que um serviço não seja prestado ou que seja entregue um bem de qualidade muito ruim, certo? Ferindo totalmente a questão o quê? Do cuidado com o erário, o cuidado com o gasto do dinheiro público, que é ali um grande norteador das contratações públicas. Isso entra dentro do quê? Da probidade administrativa, que é um outro princípio, certo? Então, esse é um cuidado que precisa ser tido. E também a questão do superfaturamento. Então, percebam que aqui, quando a gente trata, na verdade, da mais vantajosa, esses outros dois objetivos aqui, eles vêm como consequência, certo? Então, eu sempre gosto de falar, de fazer um desdobramento maior dentro desse conceito. Que aí a gente precisa abrir a mente da administração, dos administradores e também dos órgãos de controle externo. Quando a gente ainda fala com tribunais de contas, eu falo que o quê? A gente ainda tem ali, hoje os tribunais são muito amparados com seus corpos técnicos, então você pega o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eles têm as assessorias técnicas de vários setores. Assessoria técnica jurídica, assessoria técnica na parte de engenharia, assessoria técnica contábil, assessoria técnica na parte de TI. Eles têm um suporte enorme. Então, quando a gente ainda está lidando com o Tribunal de Contas, a gente consegue que, através das suas assessorias, eles tenham uma visão muito mais adequada de uma proposta vantajosa, certo? Nem sempre dos auditores, já digo para os senhores, porque muitas vezes vem o auditor, às vezes é um auditor até mais novo, ele vem com uma aplicação ali, às vezes muito curta ainda, porque até às vezes não tem tanta experiência, ele vem com uma aplicação ali, com uma visão mais curta da questão de aplicação dessa vantajosidade da contratação, certo? Mas quando isso vai, porque o que acontece muitas vezes? Vem a auditoria e bate, né? E aí você sabe que quando vai lá mesmo para o tribunal, você faz toda a parte de recurso, de análise lá, a assessoria técnica muitas vezes tem outra visão. Por quê? Porque eles entendem melhor sobre isso. Diferente do que acontece junto aos ministérios públicos, né? Junto aos órgãos do Ministério Público. O que acontece muitas vezes? Eles não têm um entendimento, não estou dizendo que é sempre, mas existem às vezes alguns representantes e sua equipe que não têm um conhecimento especializado e aplicam critérios sem entender qual é o conceito dessa vantajosidade, que é o grande objetivo do processo licitatório. E aí eles ficam ali muitas vezes só se atentando a um preço. E aí pega lá o preço do Zé da esquina, que não vai ser o mesmo preço que mesmo esse Zé da esquina venderia para a prefeitura. E aí sai lá no noticiário local de que houve superfaturamento, de que houve sobrepreço sobre a aquisição daquele bem. E nem sempre houve.
Tá? Então, por isso que eu gosto sempre de tratar com esse conceito da proposta mais vantajosa. Então, quando a gente entende o que é a proposta mais vantajosa, fazendo uma análise correta de um custo-benefício, fazendo uma análise correta de toda uma parte de um planejamento, eu consigo efetivamente aplicar o objetivo de um processo licitatório. Outra questão também que entra dentro de um objetivo é o quê? Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Como eu disse, isso vem agora uma vertente muito forte dentro da nova lei de licitações e que vem sendo aí empregada por todas as normas regulamentadoras em relação a essa sustentabilidade das compras públicas. Então, a tendência vai ser que cada vez mais se oriente, se prioriza essa sustentabilidade das compras. Só que também aqui eu volto com relação ao quê? Essa sustentabilidade precisa também olhar para o quê? Para a proposta mais vantajosa, certo? Porque muitas vezes o que acontece ainda, porque é uma mudança de cultura. Aquilo que obedece a todos os padrões de sustentabilidade. Então, eu quero comprar um banco que foi lá, aquele material, veio de um resíduo, de garrafa PET, e aí se elaborou aquele banco, e eu vou colocá-lo dentro, né, nas praças públicas e tudo mais. Muitas vezes aquele banco, ele custa 6, 7 vezes mais que um banco que vai atender aos mesmos objetivos. Então, também a gente precisa ter muito cuidado nessa aplicação e relacioná-la com a proposta mais vantajosa. E aí, até então, para justificar o porquê de uma devida aplicação de critérios de sustentabilidade. Porque também, às vezes, o que acontece? Esse banco pode até ser 5 vezes mais caro que um banco comum. Só que o que acontece? Ele tem uma durabilidade muito maior. Certo? Então, acaba sendo uma proposta mais vantajosa. Porque o meu custo com manutenção, por exemplo, de pintura, de manutenção mesmo de troca ali dos equipamentos, vai ser muito menor. E aí eu também vou precisar justificar isso dentro do meu processo, para demonstrar o quê? A aplicação desse princípio, sempre atrelado ao quê? A uma análise de uma proposta que seja a mais vantajosa para a administração. Então percebam que quando a gente fala dos objetivos, na verdade, eles circulam, tá? Então tudo leva a uma aplicação de uma proposta mais vantajosa, tá? Então ainda que eu aplique critérios de sustentabilidade, eu preciso justificar que isso é o mais vantajoso à administração. Sempre. Tá? Quando eu vou aplicar também critérios que eventualmente possam ali ou direcionar em relação a uma inexigibilidade a questão de uma contratação, eu preciso demonstrar também que isso entra dentro do critério de ser mais vantajoso. Porque aquele serviço técnico especializado é o que melhor atende aos interesses da administração. Então, aquele objetivo vai ser cumprido de ser a proposta mais vantajosa. Então, proposta mais vantajosa sempre vai ter uma análise do custo mais benefício, tá? Então, sempre se atentar a essas condições. Então, eu sempre falo, a gente segue caminhos dentro desse processo administrativo com uma série de procedimentos que precisam ser devidamente motivados, que é lá também um dos princípios norteadores das contratações públicas, a motivação, certo? Então, uma vez motivado, uma vez justificado, isso vai estartando e dando respaldo a cada uma das etapas do meu processo, certo? Aí aqui, o que acontece em relação à parte da aplicação desses objetivos? A própria lei, ela traz o quê? Que a alta administração, e aí quando a gente fala alta administração, é todo que tem poder de decisão. A alta administração é quem tem poder de decisão, certo? Essa alta administração, ela
a ela compete o quê? Implementar toda essa parte de estrutura para a aplicação desse processo administrativo, que é o processo de licitação, certo? Então, como eu disse aos senhores, não à toa, os senhores estão agora fazendo um treinamento sobre licitação e contratos administrativos, porque compete à gestão capacitar o seu quadro, obedecendo questões relacionadas à segregação das funções, certo? Para quê? Para evitar cada vez mais vícios dentro da rotina administrativa. Ao evitar vícios dentro da rotina administrativa, eu trago cada vez mais a aplicação do princípio da eficiência. Percebam que a gente vai falando e cada vez que a gente fala, a gente puxa um fio lá de um princípio. Por isso que entender os princípios, como eu disse para os senhores lá no começo, é essencial. Quando a gente entende bem o raciocínio jurídico de um princípio, automaticamente, ainda que os senhores vão falar assim, meu Deus, Estela, 180, quase 180 artigos, né? Eu não vou conseguir decorar todos eles. Os senhores vão ter impressa a lei. Sempre oriento isso. Manda imprimir, encaderna, tenha lá, né, baixado no seu computador, vai fazendo sempre a leitura. Alguns artigos a gente começa a ter de cabeça. Agora, querer ter todos, quase que uma missão impossível. Agora, se a gente tem norte, se a gente entende os princípios, se a gente entende os objetivos, a nossa linha de raciocínio tende a ser muito mais fluida, tá? Então, quando ele vem aqui, quando a lei vem e fala dessa questão toda relacionada à responsabilidade da alta administração, da responsabilidade dos gestores na implementação de processos e procedimentos que garantam o quê? A aplicação dos objetivos do processo licitatório, a gente está falando de toda essa aplicação dos princípios, certo? E aqui o que está vendo? Olha, promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Isso é a aplicação, então, de princípios dentro da rotina administrativa, certo? Então, é dever da autogestão promover isso, certo? E, consequentemente, sempre estar fazendo o quê? A aplicação de um ambiente íntegro, sustentável na rotina administrativa. E aqui, quando se fala sobre tudo isso aqui, a gente está falando muito da aplicação do princípio da segregação das funções, que é, como eu falei, está na boca de todo auditor. Todo relatório que a gente vai ler vai falar sobre a segregação das funções. Que quanto mais esse princípio é aplicado, mais eu vou trazendo o quê? A promoção da efetividade, da eficiência e da eficácia dentro da rotina administrativa, tá? O que um processo licitatório ele deve observar? Então, primeiro aqui, vamos entender o seguinte. Que a gente tem dentro de um processo, né? A gente tem o que a gente fala de fase interna e fase externa. Então, eu vou estar aqui de novo fazer, né? Então, vamos colocar aqui no meio. Eu tenho a fase interna e eu tenho a fase externa da minha licitação, certo? A minha fase interna é chamada de fase o quê? Preparatória. O que marca? Qual é o marco para a caminhada da minha fase externa? Então, é a publicação do ato convocatório, né? Então, uma vez publicado o meu edital, lá para credenciamento da minha concorrência pública, do meu leilão, do meu pregão, eu iniciei, esse é o marco, tá? Eu inicio a minha fase externa. Até isso aqui eu estou apenas na minha fase preparatória, eu estou na fase o quê? Interna ainda, ok? E aí sobre isso agora a gente vai falando o seguinte. Então, no processo licitatório, o que ele sempre vai observar dentro de todas essas etapas?
né? Ele vai ter o quê? Se ele é processo administrativo, eu tenho que ter tudo documentado. Seja em processo físico ou em processo eletrônico. E já reforço aos senhores, a tendência, tá, o que a nova lei traz, é que a regra seja processo eletrônico. Certo? Existem hoje todas as plataformas, aí tem toda a parte da instauração do PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, para que esses processos se tornem eletrônicos. Ter um processo eletrônico também significa ter documento. Então, uma vez que eu falo de processo administrativo, que é um processo de licitação, certo? Então, na verdade, assim, o processo de licitação é uma forma de instauração de um processo administrativo, tá? É uma modalidade de um processo administrativo, certo? Então, sendo processo, eu tenho uma sequência de procedimentos dentro dele. Sequência de procedimentos que precisam ser documentados e registrados e devem obedecer todas as etapas procedimentais, sob pena de nulidade, tá? Então, todos os documentos eles precisam ser produzidos por escrito, precisa ter data, horário e local. Se é eletrônico, assinatura eletrônica, certo? Tudo lá, numerado, folha 1, folha 2, folha 3. Quem vistou, quem assinou, quem rubricou. Tudo isso fica documentado. E aí, quando é um processo eletrônico, ele vai criando aquelas abinhas lá, em que depois a gente consegue migrar e enxergar todo o processo, certo? Precisa ter o quê? Valores, preços, custos, certo? Tudo isso vai ter o quê? Toda essa parte da explicação, exceto nos casos, por exemplo, né? Se a gente está falando de um diálogo competitivo, a gente ainda não vai conseguir ter todos os valores, porque ainda há uma elaboração de projeto. Então, eu não consigo ter expressos os valores, tá? Toda a parte aqui, você não pode fazer aqui desatendimento, né, de questões ali expressas, de questões que venham ali trazidas legalmente. Mas o que acontece? Se for ali algo que não comprometa o todo, a gente tem que ter a aplicação da questão da flexibilidade administrativa também. Tá? Então, sempre baseado e norteado no quê? Numa eficiência. Então, é o que se fala de não ter o excesso de zelo, o excesso de burocratização. Então, se o meu erro, ele é um erro meramente formal e ele não prejudica o objetivo da minha ação, ele não vai invalidar todo o meu procedimento, todo o meu processo. Tá? Então, atentem-se para isso. Se há um erro, por exemplo, dentro da proposta. Eu disse até para os senhores isso lá dentro da leitura dos princípios. Se eu tenho lá a questão relacionada a quê? A uma proposta em que o valor não veio por extenso, conforme pedi a proposta, ou que os dados bancários não vieram, eu vou desclassificar a minha proposta? Simplesmente por um erro formal, eu não desclassifico. Então, isso aqui, olha, traz aqui que deve observar, isso deve ser observado dentro do processo licitatório, certo? Essa é uma regra que deve ser observada para evitar, como eu disse, o quê? Esse excesso de burocratização, esse excesso de formalidade, de formalismo, que prejudica muitas vezes o quê? O atendimento do interesse público, certo? Então, erros formais que não firam, né? Que não tragam ali, não rasguem, não tragam uma nulidade para o seu procedimento, eles podem sim ser sanados com diligência, com pedidos. Você pode ali sanar esses vícios, certo? A questão da autenticidade, e isso muito se traz, né? Antes havia aquela exigência de que todos os documentos tinham que ser o quê? Autenticados, né? Todos os documentos tinham que ser autenticados em cartório. E aí hoje, o que eles trazem? Eles trazem essa questão do quê? Da prova de autenticidade pode ser feita pelo quê? Pelo agente da administração.
Então, quando a gente está trabalhando dentro da administração pública, a gente tem fé pública. E aí, consequentemente, o que acontece? A gente pede para, então, a empresa, né, apresentar o documento original e uma cópia. E a gente vai e dá autenticidade àquele documento. Tá? Isso também é uma forma de trazer o que? A agilidade na rotina administrativa, certo? Então, reconhecimento de firma hoje, ele só é exigido se houver dúvida. E hoje em dia, gente, com grande parte das certidões sendo emitidas de forma eletrônica, o que acontece? A gente vai fazer só o quê? Uma verificação quanto à autenticidade daquela certidão. Então, as certidões hoje, todas, elas vêm o quê? Com a conferência. Então, se é lá uma certidão emitida lá pelo TST, né? Pelo Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai lá verificar a validação dessa certidão. Eu, enquanto presidente de comissão, ou enquanto pregoeira, eu falo isso para os senhores, eu sempre fiz a verificação de autenticidade de todas as certidões. Porque eu já me deparei, certo? E não foi uma vez só, com certidão manipulada. Então, se tem algo que eu oriento aos senhores dentro da prática da rotina administrativa, é que sempre façam a verificação das certidões com relação à sua autenticidade. Tá? Entrem lá, peguem a chave, validem essa certidão. Certo? Verifiquem. Eu já cheguei a desclassificar, tá? Inabilitar um licitante que depois até recorreu ao Tribunal de Contas sobre essa questão do quê? De eu não ter conseguido fazer a conferência daquela certidão. E ele entrou depois com recurso no tribunal. O que eu fiz? Eu imprimi e deu lá que a certidão não era autêntica. Eu imprimi, coloquei isso junto da ata, né? Então foi ali tudo instruído. E eu inabilitei. Era um pregão. E aí ele foi inabilitado, consequentemente eu passei para a próxima proposta. E aí ele falou que tinha um valor maior, eu não consegui fechar na mesma negociação, realmente ele tinha um melhor valor. Só que ele não cumpria com um dos requisitos ali da habilitação, porque uma certidão não conferia com o original. E eu inabilitei. E ele recorreu ao Tribunal de Contas, certo? Ele entrou com uma representação. E o Tribunal de Contas foi favorável à minha conduta. Por quê? Porque cabe sim ao servidor público, na sua atuação, fazer essa conferência. É um dever, tá? Então, fica aqui essa dica dentro da rotina administrativa. Ah, mas é um pregão eletrônico, é um documento. Verifiquem, na hora que faz o envio lá, sempre verifiquem a autenticidade daquele documento, ainda que ele seja digital. Tá? Em especial, porque como eu falei, eu já me deparei mais de uma vez com pessoas que manipularam, e aí geralmente eles manipulam o quê? A data do vencimento. E aí às vezes é uma certidão lá de trás, que já está vencida. Tá bom? Então se atentem muito, né? Dentro dessa rotina administrativa, quando a gente está dentro de uma comissão de contratação, quando a gente é pregoeiro ou pertence à sua equipe de apoio, a gente tem o dever, tá? De zelar por todo esse cuidado. Tá? Então, os atos, olha lá, serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Então, a nova lei, ela prioriza o processo eletrônico. O processo eletrônico, assim como lá havia já a lei relacionada a toda a parte da regulamentação dos pregões eletrônicos, recomendando que se fizesse preferencialmente através do meio eletrônico, agora a nova lei, ela traz o quê? Que preferencialmente essas licitações sejam realizadas através do meio eletrônico. Por quê, gente? Isso reduz custo para a administração. Isso permite também que muitas vezes esse licitante, a gente consiga primeiro ampliar muito do nosso leque com relação à participação dos licitantes, a gente consegue trazer menos burocracia, porque aí, muitas vezes, o que acontece? Dentro da rotina administrativa, eu consigo realizar ali dentro de um dia 2 licitações num formato eletrônico, em contrapartida de que um presencial, muitas vezes, eu conseguia só uma. Então, isso otimiza muito esse fluxo da rotina, certo? Isso possibilita uma análise muito mais transparente também,
e muito mais cautelosa do próprio servidor, uma vez que ele não tem ali também, isso que eu falei, o licitante ali do lado dele, parado, aquele alvoroço todo, que quem já participou de uma grande licitação presencial sabe que é. Já nos deparamos com brigas, discussões, muitas vezes sessões que terminaram dentro de uma delegacia de polícia, por conta de todas as nuances e ali que aconteceram dentro da sessão. Então, a licitação pelo meio eletrônico, ela traz muita otimização desse fluxo. Tá? E a nova lei, ela traz o quê? Para que preferencialmente sejam realizadas dentro desse formato, através do quê? De documentos digitais, de forma eletrônica, e aí tudo se dá ali. Então, o pregoeiro, a comissão de contratação, vai falar através do chat. Isso também traz transparência, isso também fica ali documentado. Isso traz muito mais segurança dentro da aplicação dos princípios que regem a contratação e regem o processo licitatório. Aí vem outras questões relacionadas aqui. A parte do planejamento, certo? E aqui, nesse plano de contratações anual, em vários cursos que eu fiz, em especial no ano passado, 2020 e 2021, eu fiz muito com pessoas que atuam dentro da esfera federal. E aí eu falava sempre isso para eles, falava, gente, vocês estão na Suíça, praticamente. Porque vocês estão falando de uma realidade que a gente que está no município, que a gente que está dentro de unidades administrativas, que tem muito mais restrição em relação ao seu corpo técnico, a gente não consegue aplicar. Quando a gente fala em especial de um plano de contratações anual. Isso já é uma regra dentro da esfera federal. Eles já têm isso há tempos, eles estabelecem, eles publicam, eles têm prazo já. Só que a nova lei, ela já começa a trazer isso como o quê? Que isso vai precisar em algum momento ser regra. Então, qual vai ser a tendência dos órgãos de controle externo? Nesse primeiro momento, certamente, eles ainda vão ser flexíveis, tá? Com o quê? A uma não publicação do plano de contratações anual. Só que a tendência vai ser que cada vez mais, ao invés de lançar uma mera advertência, ao invés de ser um orientador, eles vão começar cada vez mais a apertar o cerco. E eu tenho certeza que eles vão começar a fazer o quê? Eles vão colocar, o Tribunal de Contas, tenho quase certeza que eles vão colocar isso como se fosse um sistema Aldesp. Tá? Eles vão começar a colocar isso dentro lá mesmo dos prazos que devem ser cumpridos quanto ao lançamento do Plano Anual de Contratações. E para fazer um lançamento de um Plano Anual de Contratações requer o quê? Muito planejamento estratégico. Tá? E aí um planejamento estratégico ele tem que estar alinhado com o quê? Com o meu orçamento. Certo? Então, ali são duas coisas que caminham juntas. E bem juntas. E aí tem toda essa parte. Então, vai precisar cada vez mais a administração trazer a aplicação efetiva do princípio do planejamento das contratações públicas. Tá? Não vai conseguir mais ficar escapando disso. Aqueles furos todos que a gente tem, né? Compra papel sulfite em janeiro, compra direta. Fevereiro, compra direta. Março, compra direta. E aí você fala, poxa vida, se eu juntasse tudo isso e fizesse uma grande compra de papel sulfite, talvez eu conseguisse um preço muito melhor. E como isso acontece ainda dentro da rotina administrativa? O quanto ainda a gente fica não planejando as contratações. E aí, senhores, gestores em especial, isso não é uma função dentro do princípio da segregação das funções, essa não é uma função da comissão de contratação. Essa não é uma atribuição do setor de licitação. Isso cabe ao quê? Às unidades administrativas que compõem a administração, aos setores requisitantes. Por isso, de se fazer um plano anual de contratações. Certo? Então, setores requisitantes, cada um dentro de suas respectivas competências, vão precisar começar a organizar esse fluxo de compras.
porque isso depois vai precisar ser lançado. E já digo, a tendência vai ser que daqui a um tempo o Tribunal de Contas, em especial, eu tenho certeza, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comece a criar o quê? Assim como foi com o sistema Aldesp, assim como foi com relação às obras públicas, que a gente tem que lançar lá e cadastrar as obras e lançar as medições, não tem tudo isso? Sistema Aldesp não teve a fase que eu falei, o sistema Aldesp, quando ele foi apresentado, na fase 1, era só questões orçamentárias. Aí depois eles foram fazendo fase 1, fase 2, fase 3, e aí houve o quê? Toda a questão da alimentação ali das contratações. Eu já ter que lançar, eu tenho prazo para lançar os meus contratos, tenho prazo para lançar as minhas licitações, e aí eu tenho que lançar o preço inicial, o preço final, tenho que lançar o número do contrato. Tudo isso em fases de aplicação do sistema Aldesp. Tenho certeza que isso aqui uma hora vai entrar. Então, por isso que é importante a gente já começar, assim como estamos fazendo com esse treinamento, a se apropriar das condições dispostas na nova lei. Porque aí depois, como eu falei, a tendência é o quê? Que venha a título de advertência, que venha a título de recomendação pelos órgãos de controle externo, para depois isso se tornar o quê? Descumprimento, aplicação de multa aos gestores, aos agentes públicos.